Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, em 2023 o Estado espera arrecadar quase 500 milhões de euros em multas e outras penalidades. São cerca de 50 euros por cada português, incluindo crianças. Hoje, as multas fazem parte da vida das pessoas e das empresas que muitas vezes as recebem sem terem consciência de estar a cometer alguma ilegalidade. A proliferação de leis e burocracias inúteis, assim como os incentivos que se dão a alguns organismos para viverem da caça à multa, gerou um clima de abuso e perseguição. Eu contarei alguns dos casos reais que me chegaram nas últimas semanas. Um canalizador instalou uma sanita nova, fazendo o favor ao cliente de se desfazer da antiga. No regresso a casa, foi apanhado numa operação stop, sem o guia de transporte da sanita que ia deitar ao lixo. Foi multado em 600 euros, mais do que ganha numa semana de trabalho. Uma pessoa passou por alguns pórticos de portagem e não se lembrou mais. O aviso de pagamento foi para uma morada antiga. Apesar da portagem original ser inferior a 5 euros, a pessoa acabou forçada a pagar mais de 1000 euros pelo atraso, mais do que ganha no mês de trabalho. Um pequeno negócio emitiu uma fatura com um número de telemóvel na identificação. O número começava por 93, sendo óbvio que é de uma rede móvel. Mas por não estar escrito na fatura que aquele número começado por 93 é de uma rede móvel, esse negócio é ameaçado por uma multa até 3.000 euros, mais do que o dono do negócio recebe num mês. Um trabalhador a recibos verdes não teve atividade durante um trimestre, não apresentou a declaração de IVA porque pensava que não precisava, por não ter tido atividade. Foi obrigado a pagar uma multa de 125 euros, mais do que normalmente pagava de IVA. Uma pessoa recebeu uma multa de 250 euros a uma segunda-feira a caminho do centro de inspeções para fazer uma inspeção cujo prazo tinha terminado na sexta-feira anterior. Pagou o salário de uma semana de trabalho por um atraso de um dia útil na inspeção. Finalmente, uma pequena loja colocou a palavra saldos na montra em vez de promoções. Para o cliente é exatamente igual, para o Estado, não. Multa de 1000 euros, mais do que ganha a assistente de loja. Eu podia continuar por aqui, recebi dezenas de histórias reais deste tipo. Nenhuma pessoa com bom senso olha para estes casos e considera isto justo, considera isto proporcional, mas estes casos acontecem todos os dias a vários milhares de pessoas. Tudo isto é injusto, desproporcional e abusivo. Nós, os liberais, não somos contra um Estado regulador, mas isto não é um Estado regulador, isto é um Estado multador, isto não é regulação, isto é extorsão. O Estado português tem um conjunto de burocracias e regras absurdas que deveriam desaparecer o mais rapidamente possível. Mesmo entre as regras que se justificam, existem multas absolutamente desproporcionais à infração, cujos valores só podem ter sido definidos por quem não faz a mínima ideia de qual é o salário médio em Portugal. As reclamações são caras e morosas, fazendo as pessoas perder ainda mais tempo e dinheiro. Às empresas, o que o Estado não consegue buscar em impostos, acaba por buscar em multas, criando uma instabilidade permanente na vida dos pequenos negócios. A dispersão de leis e regulamentos é de tal maneira grande e absurda que nenhum cidadão consegue acompanhar. Por isso, até o cidadão mais cumpridor tem uma relação de medo e desconfiança em relação às entidades que fiscalizam. Isto mina a autoridade do Estado. Um cidadão cumpridor não deveria ter medo de ser parado por um agente da PSP ou fiscalizado pela ASAI, mas tem. Não há um cidadão cumpridor que não tenha medo de ser parado numa operação stop da PSP. Não há um cidadão cumpridor que não receie uma inspeção das finanças ou da ASAI. Este medo não decorre de estarem conscientes de estarem a fazer algo ilegal, mas do receio de estarem a cometer uma ilegalidade sem saberem que o fazem. Isto quebra a relação de confiança entre cidadão e Estado, entre o cidadão e as forças de autoridade.
Um cidadão cumpridor deve olhar para um agente de autoridade e ver ali alguém que o protege, que o defende, não uma fonte de ameaça. Acabarei falando de licenciamentos, dos meses, às vezes anos, que se perdem a obter licenciamentos neste país, da forma como regras sem sentido fazem aumentar os custos das casas. Entre outras enormidades que temos no Regeu, o Estado não permite que uma casa seja construída com uma base de duche em vez de uma banheira. E ainda obriga todas as casas a terem pelo menos um bidé. É verdade. O Regeu obriga todas as casas deste país, para obterem um licenciamento, a terem um bidé. Eu aceito que cada um terá a sua opinião sobre a utilidade do bidé, mas a realidade é que uma pessoa que prefira usar o chuveiro para atingir o mesmo propósito do bidé é ainda assim obrigada a instalar um bidé. Caso contrário, não tem licenciamento pela casa. Senhores deputados, se a carga fiscal, as burocracias, as multas não forem suficientes para provar o ponto de que temos estado a mais na vida das pessoas, lembrem-se disto. O Estado português até tem uma palavra a dizer sobre a forma como os portugueses escolhem lavar as suas partes íntimas. Muito obrigado.